Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa sexta aula de Geografia Política, dando continuidade ao pensamento geopolítico internacional. A gente vai falar agora do Spykman. Tá? O Spykman, ele vai ser um adepto do realismo político em relações internacionais e do intervencionismo na política norte-americana. Tá? Ele vai criticar o fato de as linhas de defesa americanas estarem situadas no Ocidente, vai dizer que essas linhas de defesa elas devem avançar sobre o continente eurasiano, ou seja, ficar na Europa, no caso na Europa Ocidental na época, né, nas fímbrias da Eurásia, nas Coreias, por isso também a intervenção dos Estados Unidos na Coreia era algo relevante, no Oriente Médio, no Irã, enfim. Então, os Estados Unidos deveriam avançar a sua estratégia de defesa para diretamente o continente, as fímbrias do continente eurasiano. E ele vai dizer também que o erro do Mackinder é subestimar o poder aéreo, porque o Mackinder, quando escreve em 1919 o Heartland, o poder aéreo ele ainda está se desenvolvendo. Então, essa também é uma das críticas do Spykman. Ele vai falar que a unificação da Eurásia ela poderia vir de poderes situados no Rhineland e nunca veio de um poder originário do Heartland. Então, isso a gente vai compreender melhor também por conta daquele pavor mackinderiano de uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, né? A Alemanha e a União Soviética, enfim, deveria ser separado, por isso a criação dos estados tampões. Então, o Spykman ele vai reviver isso na ideia de que esse Rhineland, o mais importante não é o Heartland, é o Rhineland em si, porque justamente quem detém o controle do Rhineland é quem vai deter o controle geopolítico mundial. Até 1902, o Reino Unido ele fornecia para si mesmo a força naval para impor um círculo forçoso à Rússia, né? Tem a rivalidade com a Rússia é bastante presente já desde o século XIX, em 1815 começa a Pax Britânica, que só vai terminar de fato na Primeira Guerra Mundial, e um episódio nesse ínterim importante é a Guerra da Crimeia, que é justamente o embate da Rússia com os britânicos e os franceses no acesso ao Mar Quente, no caso do Mar Negro, né, do Mar de Azov, do Mar Negro. Então, essa contenção ela foi realizada, de certa forma, ao longo do século XIX pelos britânicos. E aí, isso vai até 1902, quando passa a haver um tratado anglo-japonês, que eles enfim, compartilham dessa tarefa de conter o avanço da Rússia, e que depois vai ser apropriado para conter o expansionismo soviético, né? O Spykman ele vai adotar a projeção equidistante centrada no Polo Norte, em vez da de Mercator, que mostra uma outra visão do mundo, né? A proximidade entre aquele mapa clássico que a gente tem, que a gente vê os Estados Unidos a oeste, a Europa no centro e a Rússia a leste, a gente tem que lembrar que o planeta não é assim, né? Então, com a projeção sobre o Polo Norte, a gente consegue ver essa aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, até mesmo também por conta do Alasca, né? É um limite muito próximo entre as duas potências que vão se antagonizar. Em 1942, o cerco dos Estados Unidos por dois poderes que partilhassem a Eurásia se tornou um temor do Spykman, e que a única possibilidade de defesa seria a integração política e econômica do continente americano sob a liderança dos Estados Unidos. Então, isso vai, no início da Guerra Fria, isso vai dar origem a uma série de organizações militares
que tem os Estados Unidos e os países regionalmente organizados como forma de contenção à União Soviética. E esse Rhineland é justamente a organização desses poderes regionais sob a hegemonia americana como uma forma de contenção da União Soviética, né? No contexto do pós-guerra, que é quando o Spykman está tratando disso, vai ser depois utilizado pelo George Kennan, vai dar origem à doutrina Truman, então é um período em que está se conformando a Guerra Fria e essa política de contenção. O Spykman, ele vai propor que a estratégia militar americana ela controle esse expansionismo russo para impedir que esses países das fímbrias do continente eurasiano sejam satelitizados pelos russos, né, como aconteceu, por exemplo, com a Europa Oriental no pós-Segunda Guerra Mundial. E assim evita a possibilidade de que a União Soviética atinja os mares quentes. E o intervencionismo spykmaniano ele vai advogar um poder anfíbio que esteja presente nessas regiões marginais, nessas ilhas costeiras da Eurásia, para conter os russos a partir de 1947. E isso vai ser organizado por meio daquelas organizações militares, a OTAN, a OTASE e a CENTO, né, as alianças militares bilaterais firmadas com o Japão, com a Coreia do Sul, com Taiwan e com as Filipinas. A primeira frente estratégica é o arco norte é o arco da Noruega até a Grécia e Turquia, tanto que a Turquia é um membro da OTAN. A segunda frente estratégica é uma aliança com os países da Ásia Oriental, vários deles vão ter influência direta dos Estados Unidos, né? No Japão, inclusive, por conta da derrota militar na Segunda Guerra Mundial. E a terceira frente estratégica, que é o objetivo de impedir o acesso da União Soviética ao Golfo Pérsico. Então, isso reforça a importância geopolítica do Irã para os Estados Unidos no início da Guerra Fria.